Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e, em conjunto com a professora Aline, elaboramos a nossa aula de arte de número 2. Na nossa aula de hoje, nós veremos um pouquinho mais sobre o cubismo. Cubismo é uma parte da arte que a gente vai estudar ao longo de mais algumas aulas. Os objetivos da nossa aula de hoje, pessoal, são identificar e apreciar formas distintas das artes visuais, tradicionais e contemporâneas. Também vamos cultivar a nossa percepção, o imaginário e a nossa capacidade de simbolizar esse repertório imaginético. Nós vamos também explorar e reconhecer os elementos constitutivos das artes visuais. Então, eu começo trazendo para vocês um retrato da Dora Maar, e foi pintada pelo artista Pablo Picasso. Então, só aprecie um pouquinho essa arte do Picasso. No cubismo, pessoal, as formas, elas são fragmentadas, elas têm pedacinhos, podemos assim dizer. São fragmentadas em formas geométricas dentro de um espaço limitado e são representadas em vários ângulos, de diferentes ângulos também. E essas formas, essas fragmentações, elas estão juntas ao mesmo tempo. Então, nós podemos perceber aqui no retrato da Dora, que foi pintada pelo Pablo Picasso, uma composição, certo? Nós temos ali o olhar dela puxando. Só que percebam que nós sabemos que temos duas narinas, certo? Duas narinas. Aqui dá a impressão que a Dora, né? Ela tem dois narizes, certo? Dois narizes aqui. Nós podemos perceber também que a mão dela, ela está uma sobre a outra, ela também está fragmentada os pedacinhos dela. O próprio rosto aqui parece que tem duas faces, certo? Uma face virada para um lado e outra virada mais para frente, mais frontal. E falando um pouquinho mais sobre esse artista, tem o Pablo Picasso, que utiliza essa questão do cubismo, e o Georges Braque. Eles foram os criadores desse novo projeto, desse novo jeito também de fazer a arte, ou seja, de utilizar as técnicas do cubismo. Então, vocês podem perceber aqui que são imagens deles mais senhores, né? Com uma certa experiência no que eles fazem, nas artes que eles criam. Nessa obra aqui, também é do Pablo Picasso e ela se chama Autorretrato. Então, vocês vão perceber aqui que também ele utiliza a técnica do cubismo, certo? Nós temos ali umas linhas, temos o formato desse autorretrato, também na forma mais quadrada, mesmo utilizando muito mais linhas. Não que não tenha a questão de linhas mais redondas, como é a questão própria do olho ali, que a gente vê visivelmente a questão de um círculo, né, bem pintadinho. Mas ele utiliza essas técnicas, no caso do cubismo, de linhas mais grossas, de traçados mais fortes. Então, esse é o autorretrato do Picasso, que também utiliza essa técnica do cubismo. Essa outra técnica também é do cubismo e ela também é do Pablo Picasso. E ela foi pintada, ela foi criada lá no ano de 1937 e se chama Mulher Chorando. Quando a gente consegue assim perceber e focar mesmo, tem várias composições nessa imagem. Ele vai utilizar os tons de vermelho, tons mais melancólicos que dão a impressão mesmo de ser uma imagem triste. Então nós vemos ali
o azul. Parece mesmo que a mulher ela está chorando. E também percebemos as formas geométricas aqui, certo? Nós temos as lágrimas dela, a questão do desespero traz muito a ideia de tristeza, de melancolia. Os tons ali de verde, os tons de roxo, o azul vai representar nessa imagem os tons de tristeza mesmo. Por isso que se chama a mulher chorando. E assim, pessoal, estudando um pouquinho mais sobre o cubismo, nós vamos ter que ver um pouquinho mais sobre essas técnicas para que a gente consiga compreender certinho. Mas o principal artista que vai trazer essa ideia do cubismo é o Pablo Picasso. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa da Dora Maar, que é dele. Nós vimos o autorretrato, que também vai utilizar os tons mais escuros, tons mesmo trazendo para a arte do cubismo. E vamos ter a mulher chorando. E vocês percebam aqui nessa última criação dele que ele utiliza tons também bem escuros. Então eu tenho ali o preto, ela está chorando, mas ela também está em desespero que ela chega a roer unha quando a gente está ansioso. Geralmente a gente costuma fazer alguma coisa para matar essa ansiedade. Então aqui nós temos a mulher chorando, que ela está desesperada, roendo unha, ela está em prantos. Estar em pranto é estar realmente chorando muito. E ela está aqui na nossa arte desesperada. Outra coisa que nós percebemos aqui dentro do cubismo é que as cores elas são alternativas. Então no rosto dela tem uma parte que é verde, certo? Vemos também as unhas ali pintada em amarelo, não que ela não tenha esmalte amarelo, mas remete a essa ideia paralela mesmo. Uma parte da face dela está amarela e outra parte verde. Nós temos as lágrimas que são de cor mais clarinha, ali tem o branco, porém tem o contorno na cor azul. Nós vemos ali também os dentes dela, que não são totalmente claros, são tons também em azul. O cabelo dela, a gente também percebe que não é um cabelo tradicional do que a gente costuma ver. Então nós vemos ali também o tom do cabelo dela mais azul, a franja dela em vermelho. Ela está utilizando o quê? Um chapéu, mas esse chapéu parece na verdade até mesmo um barquinho, dá a ideia ali de tons de azul e de vermelho. A franja dela está segurada aqui, essa parte do cabelo dela, também utilizando os tons de vermelho, os tons de amarelo. Então, realmente é uma imagem que dá a ideia de ser melancólica. Vemos também ali no fundo dela que é um tom mais amarelo queimado, uma ideia que traz assim tristeza. Então, sobre o cubismo, ele é um assunto bem vasto, pessoal. Para a gente compreender um pouquinho mais sobre essa técnica, sobre essa ideia do cubismo, nós vamos ir para a nossa atividade sobre a aula de hoje, para a gente fixar mesmo esse conteúdo. Eu e a professora Aline, nós agradecemos a presença de vocês e até a próxima aula, pessoal!